Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa aula de número 156. Estaremos hoje dando início ao livro do Apocalipse. Então, é o livro da esperança, né? É a certeza para o cristão de que um dia ele vai morar com Jesus no céu. Amém? Então eu te convido a curtir, compartilhar, comentar conosco o que você está achando do estudo, né, que estamos fazendo, e que você nos acompanhe até o final. Estamos aí no último livro da Bíblia Sagrada e estaremos então encerrando a nossa escola bíblica. Vamos começar com o título, o autor e o assunto do livro. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, revelação vem do grego apocalipsis, que é a descoberta de alguma coisa escondida. A revelação de Jesus Cristo, que é quem fala para João, e através do anjo para revelar o encoberto aos seus servos, aos que leriam esse livro. Esse livro foi escrito, como nós vimos a semana passada, para as 7 igrejas. Este breve que ele diz é o futuro, né? Então nos dá a ideia de preparação. Verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Atestou, afirmou e registrou a revelação dada por Jesus através do anjo. Então ele testemunhou pessoalmente Jesus. João estava lá, né, na época de Jesus, dos milagres, de tudo. Verso 3: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, felicidade completa que vem de Deus, né? Aparece 7 vezes em Apocalipse, e os que leem inicialmente são as 7 igrejas. Era costume das igrejas lerem em voz alta e ouvirem o que era escrito nas cartas enviadas a elas. Então, é enviado para os líderes nos cultos para guardar, quer dizer, ler e colocar os ensinos no coração e se preparar para os acontecimentos, né? Não tem uma data certa. Eles esperavam a volta de Jesus e nós também estamos aguardando a volta de Jesus. Eu gostaria que durante esse estudo você tivesse junto com você aí uma caneta e um caderno ou uma folha para que você pudesse anotar alguns detalhes para que você não perca absolutamente nada desse livro. Tem algumas coisas que são citadas e serão citadas lá na frente. Então, alguma forma figurativa. E você vai poder ter o esclarecimento do que quer dizer, né? Do que significa. Então, caneta e papel. Agora vai falar da dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 1, 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então ele cita o seu nome e que está enviando às 7 igrejas da Ásia esta carta. Primeiro, eram igrejas reais, né, local geográfico, as comunidades que existiam. E segundo, representam 7 períodos na história da igreja, argumentos que são menos aceitos, né, são muito simbólicos. Então, nós usaremos a primeira interpretação,
que é as 7 igrejas reais, locais, geográficos, comunidades que existiam. Então, cumprimenta os irmãos com a bondade e a paz de Deus esteja sobre a vida deles, a vida das 7 igrejas. Vós outros, os que lerem a carta, somos nós, né? Fala da Trindade, que é, era e há de vir, fala da parte de Deus, mas também dos 7 Espíritos. O 7 é símbolo da plenitude, do Espírito Santo. Indica a perfeição do Espírito Santo na presença de Deus. Verso 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Então, fala de Deus, do Espírito Santo, e agora ele fala de Jesus, né? Fala na direção da Santíssima Trindade. Primogênito dos mortos, ele fala lá de Salmos 89, 27, é a menção do primogênito de Deus, e Colossenses 1, 18, entre os mortos. Então, vá acompanhando também. Aí, pare o vídeo e vá até lá e leia o versículo. Jesus foi o primeiro a experimentar a vitória sobre a morte. Nasceu, morreu e ressuscitou. Essas igrejas precisavam relembrar quem era o Deus que eles serviam, características dele e da sua obra. Soberano, alguém na mais alta posição, o Rei dos Reis. Existia um rei reinando acima da terra, Jesus Cristo. Louva a Jesus, nos ama, permanente, pela sua morte em nosso lugar. Realizou de uma vez por todas o sacrifício por nós. Verso 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, depois de tudo ele falar, ele vai esclarecer agora o porquê. Então, o reino, ele fala de Êxodo 19:6, reino de sacerdotes, nação santa, pessoas que serviam a Deus. Então, ele nos escolheu para sermos obedientes a ele como rei e sermos parte do seu governo, a ligação direta com o Senhor. Estamos ligados à ação da Trindade. Ele dá uma palavra de louvor que engrandece ao Senhor. Quem lê, relembra quem são eles. Verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, João continua falando do que Deus está fazendo para um futuro. Então, a segunda vinda do Senhor, que virá com as nuvens, lá de Mateus 24, será público. Todo olho vai ver, não será secreta. O testemunha de Jeová acha que ele já veio. Então, não é isso que a Bíblia diz. Enquanto duvidarem do Messias humano, né? Agora, na segunda vinda, todos saberão quem ele é. Clara e específica. Buscar a sua igreja. Até os hostis com Jesus terão que reconhecê-los, os que o rejeitaram. Então, todos vão ver, todos vão ter esta realidade verdadeira, física, né? Até aqueles que o rejeitaram. Todas as tribos, então todas as nações, perceberão que ele voltou e que os rejeitaram. Só restará, então, o julgamento agora. Não tem mais volta, os salvos se alegrarão por sua vinda, né? Lá em Daniel 7:13, Zacarias 12:10, 12. Essa citação está nesses livros lá no Antigo Testamento.
Apocalipse 8, primeiro, versículo 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, né? Ou seria o nosso A. E o Ômega, a última letra, que seria o nosso Z. Então, Deus está governando a história humana porque está do começo ao fim, passado, presente e futuro. A obra é uma só na Trindade. E aposta para o presente, que era, aporta para o passado e há de vir, aporta para o futuro. Ele pode realizar o que está fazendo porque ele tem todo o poder. Esperança para a igreja, né? São essas as palavras do Senhor. Agora, a visão de Jesus glorificado. Antes de João passar as revelações futuras, ele fala da situação dos irmãos e fala muito sobre Deus, a obra de Deus e sobre Cristo glorificado agora. Verso 9, eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, João se coloca em igual condição com os irmãos, né? E também lá no Evangelho de João 16:33, quando Jesus diz que no mundo passaremos por aflições. Então, ele se iguala aos irmãos e juntos também passando por dificuldade e na capacidade de ser constante na presença de Deus. Jesus é o elo que nos liga e nos dá a esperança. Então, ele está em espírito tendo essa visão. Então, ele diz, achei-me. Primeiro, João estava preso nessa ilha. Segundo, foi receber lá essa revelação. Terceiro, foi pregar a palavra. As três possibilidades, né? A primeira, que ele estava preso na ilha, é a que nós mais acreditamos. E vamos trabalhar com essa possibilidade. Nós tivemos aqui três ideias, né? Mas a primeira é que ele estava preso na ilha de Patmos, como ele diz aqui no verso 9. Então, era nessa ilha usada pelo Império Romano para exilar pessoas. A ilha de Patmos era um lugar onde presos ficavam, né? Não era criminoso, mas preso por causa do seu ministério. Verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, João tem uma experiência. Ele viu as coisas relatadas, né, no domingo, no dia do Senhor, por causa da ressurreição de Jesus. E houve um som como de trombeta. Ele compara pelo som forte e claro e impactante usada pelo exército. Então, nós vamos perceber aqui nesse livro de Apocalipse que João muitas vezes está na terra e muitas vezes ele é ascendido ao céu. Então, muitas vezes essa visão ele tem na terra, né, na ilha onde ele está, e muitas vezes o Senhor o leva até o céu para que ele veja o que está acontecendo no céu e o que está acontecendo na terra lá do céu. Então, verso 11, dizendo, o que vês, escreve em livros e manda para 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa voz entrega uma mensagem. Ele vai ver e escrever nos pergaminhos, no papel, né, onde deveria se escrever, né, e não se apagava com facilidade. Então, ele vai enviar as 7 igrejas. O destino dessas revelações, o que levarão primeiro, são as 7 igrejas.
Então, a escolha das 7 igrejas, por quê? Né? O número 7 indica a completude, a perfeição. Elas são representantes de todas as igrejas, a igreja de Cristo. Então, existe uma localização de fato dessas igrejas, desses locais onde serão repassadas essas mensagens. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Começa a anotar. João escuta a voz, vira para ver quem falava com ele, e viu. Ele passa de ouvir agora para ver. Elementos que são símbolos que a mensagem quer nos ensinar. O número 7 é a plenitude. O candeeiro de ouro era a peça que ficava dentro do tabernáculo. Tinha na porta 7 castiçais que queimavam continuamente para haver luz na área chamada Santo. E simboliza luz, união de Israel, luz para as nações. Então são 7 candeeiros, revelações das 7 igrejas. São representações do povo de Deus, que é a luz do mundo. Então é uma visão simbólica. Verso 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito com uma cinta de ouro. Então ele viu alguém parecido com uma pessoa, né? Lá em Mateus 18:11, Jesus gostava de usar esta expressão, filho do homem. No Antigo Testamento era aplicado para o Messias, né? Então a visão cita Jesus Cristo, talar, este que vai até o pé, e o cinto de ouro, uma roupa característica do sacerdote, indicava dignidade e honra ao sacerdote. Então, a visão de um Cristo glorificado, cheio de honra e glória. Então, está no meio de todas as coisas. Verso 14. A sua cabeça e cabelo eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Então, é uma citação de Daniel, capítulo 7, 9, que fala do corpo de Jesus em glória. Cabelo branco traz o símbolo da sabedoria, inteligência e capacidade. Daniel 9 fala do trono de Deus. Os olhos como chamas de fogo, tudo consegue ver, penetrar e é elemento de purificação. Julga todas as coisas com poder de castigar o mal. Verso 15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Então, pés, o bronze é um metal estável e forte, todas as forças não vacilam, ele é glorioso porque ele é polido, sem impureza, o julgamento vai ser perfeito. A voz, cachoeira, poder da palavra, cheio de força, mostra um Cristo glorioso, sábio, poderoso, estável. A voz, né, final, a razão é dele. Verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, a boca é a palavra, né? É a espada, a palavra de juízo do Senhor. 2 gumes, né? Parte que corta, parte perigosa, letal. A palavra do juízo do Senhor que cumpre a sua vontade. O rosto mostra a atual situação de Cristo. Antes humilde, agora glorioso, a luz suprema. Tudo isso que João vê são símbolos na visão, elementos simbólicos de cada coisa que Cristo é. E comunicar para a igreja quem é o Cristo que esta igreja serve. Verso 17.
Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando João termina de ver essa visão, né, a glória de Deus provoca o cair de joelhos como morto. Então, o Senhor, diante da sua glória, nos dá ânimo para levantar e diz: eu sou o mestre, não tenha medo. Quem tem que temer é o ímpio. Sou eterno, ressuscitei, sou Deus e estou no controle. Vá, você faz parte do meu reino. E por causa do mérito de Cristo, nós que estávamos caídos diante de Deus, ele nos tocou e fomos levantados. 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele traz a ideia de que ele não pode mais ser morto, subjugado, né, pelos poderosos. Ele vive para sempre, pela eternidade. Chaves é um sinal de autoridade, né? Mateus 16, 19, fala sobre o estado da morte no pecado e o inferno, o lugar dos condenados. Então tem todo o poder para mudar essas duas coisas na vida do ser humano. Então o destino humano está em suas mãos. Ele traz para a igreja, né, que está sendo escrita esta carta e de quem ela está servindo. Verso 19, escreve, pois, as coisas que viste e as que são as que hão de acontecer depois destas. Então João tinha que escrever as visões, passado, presente e futuro, das 7 igrejas. Essa estrutura diversas vezes citadas aqui nesse livro, é passado, presente e futuro. Então ele faz uma coordenação sobre esses 3 tempos. Verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, as 7 estrelas é algo completo e na mão direita. É a mão que governa, que age, que estão na mão de Jesus. Então, ele está no controle de tudo. Os candeeiros são as 7 igrejas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, nós temos Jesus no meio e na mão os 7 anjos. Primeiro, pastores, mensageiros, né? Quando as cartas são enviadas, nós temos repreensões, elogios, e esse anjo é incluído como parte da igreja. É a liderança que tem essa responsabilidade. E segundo, seriam seres celestiais que representam as igrejas, acompanham cada igreja. E não cabe aqui, porque anjos teriam culpa em relação aos acontecimentos negativos decididos pelos homens. Então, a primeira escolha será a melhor, a explicação melhor, que são pastores. Nós vamos parar por aqui hoje, né? Nós estudamos aqui a dedicatória às 7 igrejas da Ásia, né? Tivemos aqui a visão de Jesus glorificado e nós passaremos a próxima aula a falar da carta à igreja em Éfeso. Diante das 7 igrejas, Jesus fala em elogios e críticas. Éfeso tem elogio, mas não tem crítica. Pérgamo tem elogio e tem críticas. Esmirna tem elogio e tem crítica. Tiatira tem elogio e tem crítica. Sardes tem elogio e tem crítica.
Filadélfia tem elogio, também não tem críticas. Laodiceia não tem elogio, só tem críticas. Então, Éfeso recebe elogios e críticas de Jesus, né? Então, ele tem elogios e não tem críticas, e ele vai estar falando à igreja de Éfeso. Então, a próxima aula, nós entraremos no capítulo 2 e versículo 1. Amém? Que você tenha gostado da nossa aula. Vá anotando tudo aí, já falamos de candeeiro, de estrelas, falamos uma série de coisas, né? Então, você vai anotando para não se perder, que nós continuaremos falando sobre esses símbolos e outros também. Amém? Então, tenha um excelente domingo junto com sua família, junto com Jesus, e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Um beijo grande no seu coração.